Isso aí, estamos de volta no nosso programa Tribal Generation TV e você fica sempre ligado, conhecendo as notícias, a realidade, a missiologia urbana dos nossos dias, falando sobre mundo globalizado e falando sobre essa nova realidade, o conhecimento, as mudanças, comportamento. Eu quero deixar a dica aí do nosso livro, né? Revolução do Pensamento. Você pode conhecer, entrar no nosso site, saber como adquirir, e também agora o Caçadores de Pérolas, que fala um pouco da experiência, do desejo, da sede de todos o ser humano de conhecer o amor de Deus e muitas vezes nem sabe exatamente do que ele está falando. Bom, continuando nosso bate-papo com o Paulo, a gente falou um pouco sobre a situação da economia americana. Como é que está a realidade da igreja, né? As comunidades de brasileiros, principalmente brasileiros, hispânicos. Lembrando que a Flórida praticamente é um estado que tem lá, na sua grande maioria, brasileiros, pessoal da América Latina como um todo. Toda. Está tudo situado ali, América Central, muita gente e que crescia, a igreja estava crescendo. Como anda a igreja hoje no sul da Flórida? A igreja de imigrantes, não só brasileiros ou hispanas, mas também dos haitianos, dos chineses, dos indianos, do pessoal do Oriente, a igreja ela está sofrendo bem. Primeiro, por causa da questão imigratória. O país tem restringido muito as leis e não tem permitido que as pessoas fiquem legais no país. Então, muitos têm estado de uma maneira que não tá conseguindo mais trabalhar. O governo lançou há 2 anos atrás uma lei pesada sobre toda e qualquer empresa americana que for pega dando trabalho para pessoal de mão de obra que não está legal, vai ter uma multa de $10 mil. Com isso, restringe-se o campo de atuação. A construção, que é um dos maiores campos de absorção da mão de obra do nosso pessoal, de todo imigrante em geral, essa construção, como eu disse agora há pouco, ela diminuiu muito o ritmo de trabalho, de crescimento. Pessoas estão ficando sem opção de poder trabalhar e, ao mesmo tempo, eles não têm como se locomover. Eles não têm como tirar uma carteira de motorista. Porque uma das coisas é que, apesar de ter muita gente que não tinha documentação, mas ele acabava conseguindo ter a licença para dirigir. Hoje, exatamente, eles restringiram isso, ou seja, e nos Estados Unidos, praticamente impossível se viver lá sem carro, que apesar de ter o transporte público, mas como as regiões de trabalho e de moradia são bem distintas, a não ser grande centro como Londres, que às vezes a pessoa trabalha dentro de Londres, pega o metrô, mas em situações igual Miami, Orlando, essas coisas, tudo é complicadíssimo. É porque a cidade não foi projetada para transporte público. Ela foi projetada para o lifestyle. E para um lifestyle, todo mundo tem carro. Todo mundo tem carro. E carro é fácil e barato de se comprar lá. Então as pessoas têm que comprar carro, mas eles têm dinheiro para comprar carro, mas não têm a carteira para poder conduzir o carro. E antigamente, até 3 anos atrás, as pessoas que eram pegas sem carro tomavam uma multa, pagava-se a multa e não tinha problema nenhum. Há 3 anos agora para cá, virou lei que pessoas dirigindo sem o documento, ele vai ser preso, ele vai ser processado e a partir daquele momento ele vai ter que responder como crime federal. O que isso significa? Significa que então a pessoa que for presa e for para a corte responder como crime federal, ela vai ter que enfrentar um processo de deportação. Na corte, o juiz pergunta, por que você então porque antes tinha muitas coisas da cidade que não estavam ligadas exatamente com a imigração. Nada estava ligado. Agora estão fazendo com que as leis locais começam a punir ainda mais severamente o imigrante ilegal. Comece a denunciar esse tipo de situação. A igreja, muitas igrejas no Brasil foram para plantar congregações, estabelecer, principalmente para alcançar esse êxodo brasileiro aí, que é muita gente que foi atrás do trabalho, da possibilidade de vida, da mudança, e acaba se estabeleceu muitas congregações, muitas igrejas, e que estão enfrentando uma certa crise de liderança, e a gente conversando, você falou que o grande desafio da igreja é porque muitas dessas famílias, elas não se estabelecem na América, ou seja, elas vão ali e trabalham por um período, mudam de cidade devido ao trabalho, ou seja, não há como muitas vezes você ter esse núcleo, né? A não ser que em algum lugar, que às vezes algumas famílias que foram para morar, para transferir sua vida para lá mesmo. Como é que é isso? É isso mesmo. Infelizmente, as pessoas quando saem do seu país, tanto o brasileiro quanto o hispano ou haitiano, eles vão à procura de uma melhor situação de vida. E quando eles chegam na América,
onde eles chegam e tem um parente, tem um conhecido, eles se estabilizam e começam a trabalhar. Se, naquele momento, eles percebem que diminuiu o trabalho, parou de entrar o dinheiro, eles não estão conseguindo suprir suas famílias, eles vão atrás de trabalho, não importa onde seja. O estado vizinho, aquele estado onde chove muito, ou no outro estado onde tem muita neve, para eles não importa. O negócio é o dinheiro. Eles foram atrás do dinheiro, eles vão perseguir o dinheiro. E com isso afeta a igreja. Por quê? A igreja é um lugar de relacionamentos, é um lugar de vínculos. A igreja onde comemos juntos, andamos juntos, caminhamos juntos. É comunhão mesmo. É comunhão mesmo. E as pessoas chegam lá, ficam 1 ano, 2 anos, e quando você já está formando uma pessoa e vai formá-lo como um líder, e você vai confiar a ele o trabalho de prosseguir como um discípulo, ele te avisa assim: estou voltando para o Brasil, pastor, comprei minha passagem para o dia 15, será que o senhor podia me abençoar? Para onde, querido? Estou indo de volta para o Brasil, estou indo para um outro estado. Isso, quando alguns são mais íntimos, eles ligam. Outros nem ligam. Fica sabendo. Outros você fica sabendo. Essa questão também quero lembrar você que está nos assistindo aí, essa câmera aqui. Nós vamos gravar depois com o Paulo e nós vamos colocar na internet e um bate-papo mais íntimo para falar um pouco sobre essa situação de famílias, de gente que está sem documentação, o sofrimento que gente que deixou esposa no Brasil e que vai caindo num laço atrás do outro e que aquilo que foi buscar acaba perdendo um tanto de coisa. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas a gente vai gravar isso para a internet. Pensando sobre a igreja, né? É um campo missionário. Os Estados Unidos hoje, segundo as estatísticas mundiais, daqueles que declaram sem igreja, é o maior campo de língua inglesa e o 4º de qualquer língua do mundo. Ou seja, apesar de ser uma nação cristã, ela... Denominadamente cristã. Que na sua raiz cristã protestante, aí, vamos colocar assim, ela está cada vez mais distante desse evangelho do dia a dia, da vida, não apenas daquela coisa religiosa, nominativa, mas assim, de vida mesmo. Com alguns poucos ícones que ainda nós, como Brasil, ficamos consumindo, né, material americano, boa parte das igrejas estão decadentes, diminuindo, envelhecendo. É isso a realidade? Infelizmente a gente observa que os Estados Unidos, alguns anos atrás, deu alguns passos cruciais para distanciamento de Deus. O hino dos Estados Unidos, o voto que eles fazem, eles estão agora querendo tirar a palavra Deus do voto que eles falam. Eles querem tirar Deus, porque não podem mais ter Deus. Eles estão se distanciando, eliminaram... O Natal tem que ser agora holiday. Agora não é mais feriado, Merry Christmas. Né? Se você diz Merry Christmas, se referindo a Cristo, você agride as outras pessoas. E agora é só Happy Holidays, que você fala isso para todas as religiões. Então eles estão tirando Deus da sua cultura, estão tirando Cristo do centro, não se lê mais Bíblia nas escolas há mais de 10 anos, não se faz oração, é proibido entregar um folheto numa sala de aula. Eles estão criando situações completamente absurdas contra Deus, contra Cristo, porém abrindo para as outras religiões. Acaba que é uma via que inibe de um lado... Se persegue o cristianismo, mas se libera em todas as outras religiões. Então, se por nome da religião A, B, C, a pessoa não participa de alguma coisa... Que é politicamente incorreto. Exatamente. De alguma forma. Estão pressionados pelo sistema. Exatamente. Bom, quero agradecer a presença do Paulo. Lembrar você, visite o nosso site, tribalgenerationtv.org, e você vai participar com a gente. E fica ligado, visite o site agora, que a gente vai continuar um bate-papo sobre a imigração, sobre as pessoas que estão lá, as famílias, os desafios dos pastores, líderes, que muitas vezes estão lá destruídos familiarmente por conta do dinheiro. Fica ligado no Tribal Generation.